Oi, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar fisiologia humana, especificamente o sistema circulatório. O sistema circulatório ele é formado pelos seguintes componentes: o coração. O coração humano é um órgão oco com tamanho comparável a de um punho fechado e pesa cerca de 400 gramas, localizado no meio do peito, sobre o osso externo, com a extremidade inferior ligeiramente deslocada para a parte esquerda. Um outro componente do sistema circulatório são os vasos, e que são constituídos principalmente pelas artérias e pelas veias. Um outro componente importante é o sangue, e o sangue ele é constituído pelo plasma e pelos elementos figurados. As principais funções do sistema circulatório seriam o transporte de nutrientes, o transporte de gases como oxigênio e gás carbônico, a remoção de excreções, principalmente a ureia, que é o principal produto de excreta nitrogenada dos mamíferos, o transporte de hormônios provenientes das glândulas endócrinas, o transporte de células e anticorpos que são responsáveis pela neutralização de substâncias estranhas, e contribui também com a regulação da temperatura corporal. Essas são as funções do sistema circulatório. Em relação aos vasos sanguíneos, podemos aqui destacar as artérias. As artérias são formadas por três camadas: o endotélio, que é constituído de tecido epitelial, a camada intermediária ou túnica média, que é constituído de músculo liso, que apresenta contração involuntária e vai ter como função principal promover a circulação do sangue, e a camada mais externa, que é a camada adventícia, formada de tecido conjuntivo do tipo fibroso. As artérias elas vão ser mais elásticas e espessas, e a sua principal função é conduzir o sangue do coração para todos os tecidos do corpo. Já as veias, quando comparado com as artérias, elas são menos espessas, menos elásticas, e a sua função é conduzir o sangue dos tecidos até o coração. Então as veias são vasos que chegam ao coração. E uma outra diferença entre veias e artérias é que as veias são mais superficiais e elas já apresentam válvulas, cuja função é impedir o refluxo ou o retorno do sangue. As veias também apresentam camadas, como a camada interna, que é o endotélio, a camada média ou intermediária, que é a túnica média, e a camada mais externa, que é a camada adventícia, que é formada de tecido conjuntivo fibroso. Já os capilares, eles são vasos resultantes da ramificação das artérias. A ramificação das artérias levam às arteríolas e a ramificação das arteríolas levam aos capilares, que é o local onde vai ocorrer as trocas gasosas e a troca de nutrientes. Aqui nós vamos dar um destaque para as válvulas. Então aqui eu tenho a válvula aberta e aqui a válvula fechada. A função dessas válvulas é permitir a circulação do sangue no único sentido, que é ir em direção ao coração. Uma outra coisa que é importante é que a circulação do sangue no interior das veias vai depender da musculatura esquelética. Quando contraímos o músculo estriado esquelético, nós comprimimos os vasos e isso faz com que haja a circulação do sangue. Em relação à composição do sangue, podemos aqui destacar o plasma, que corresponde a 55%. O plasma é a parte líquida do sangue, onde encontramos a glicose, os hormônios, os lipídios, os sais minerais, as vitaminas, água, principalmente. Podemos aqui também destacar os elementos figurados. Os elementos figurados correspondem aqui aos leucócitos, às plaquetas e às hemácias. Em relação aos leucócitos ou glóbulos brancos, podemos aqui destacar
que eu tenho vários tipos de leucócitos. Eu tenho aqui, por exemplo, o basófilo, que é o leucócito que está relacionado com a reação alérgica, devido a ele liberar a histamina, que é a substância responsável pelas características da alergia, como o rubor que dá aquele calor, a vermelhidão. Podemos aqui também destacar o eosinófilo. O eosinófilo é o leucócito que vai combater principalmente verminoses e também combater a reação alérgica. Podemos aqui também destacar o neutrófilo. O neutrófilo, ele é o leucócito que vai combater o corpo estranho pela fagocitose. Então, o basófilo, eosinófilo e neutrófilo são chamados de granulócitos. Também eu tenho os agranulócitos, que eu tenho como exemplo os monócitos. Os monócitos são células quando estão presentes no sangue, porque o monócito ele migra para o tecido por um processo chamado de diapedese. Quando ele vai para o tecido, o monócito passa a receber outro nome, que é o macrófago. E a função do macrófago é realizar a defesa pelo processo de fagocitose. Também eu tenho os linfócitos, que são agranulócitos. Eu tenho dois tipos de linfócitos, o T e o B. A função do linfócito B é produzir os anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas. Eu tenho aqui o IgA, o IgM, que é quando ele está presente numa infecção recente, o IgG, que vai conferir memória imunológica. Eu tenho a IgD e IgE, que está presente nas reações alérgicas. Eu tenho também o linfócito T. O linfócito T ainda é subdividido em linfócito T citotóxico, que tem a função de destruir células infectadas por vírus ou alguma célula cancerígena, e o linfócito T, conhecido como linfócito T helper ou linfócito T auxiliar, que tem como função apresentar o antígeno para outras células, ou seja, o linfócito T auxiliar é uma célula apresentadora de antígeno. Eu tenho também um outro tipo de célula do sangue que é chamado de glóbulo vermelho. Os glóbulos vermelhos, ou chamados de eritrócitos, ou ainda chamados de hemácias, são células responsáveis pelo transporte do oxigênio. E vale a pena frisar aqui que ele é chamado de glóbulo vermelho devido à presença do ferro. E o ferro é essencial para a produção do glóbulo vermelho. Eu tenho também as plaquetas, que são fragmentos de células. As plaquetas são formadas a partir dos megacariócitos. E a principal função das plaquetas é realizar a coagulação do sangue. E esta coagulação depende do cálcio e também da vitamina K. O sistema circulatório vai apresentar uma membrana externa chamada de pericárdio e o músculo do coração é chamado de miocárdio, que vem do prefixo mio, que significa músculo, e cardio, coração. A frequência dos batimentos cardíacos é controlada por uma região especial do coração, denominada marca-passo, ou nó sinoatrial, ou ainda nódo sinoatrial. Essa região tem como função gerar sinais elétricos. Esses sinais elétricos vão estimular a musculatura dos átrios. Logo em seguida, os sinais elétricos vão chegar no nódo átrio-ventricular, que por sua vez estimula a musculatura dos ventrículos. Logo em seguida, esses sinais elétricos vão para o feixe de His, terminando nas fibras de Purkinje. Então, o funcionamento do coração ele começa com o nódo sinoatrial ou marca-passo. O coração humano apresenta 4 cavidades: o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, existe a válvula atrioventricular direita ou tricúspide, que tem como função permitir a circulação do sangue em um único sentido, dos átrios para os ventrículos.
Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, existe outra válvula chamada de átrio ventricular esquerda ou bicúspide, ou ainda chamada de mitral. A sua função também é permitir a circulação do sangue em um único sentido, que é dos átrios para os ventrículos. O coração apresenta também uma série de vasos. Vamos começar falando primeiro das veias. Eu tenho aqui a veia cava superior, que vai transportar o sangue dos membros superiores até o átrio direito, e a veia cava inferior, que vai transportar o sangue dos membros inferiores até o átrio direito. Eu tenho aqui também as veias pulmonares. As veias pulmonares têm como função transportar o sangue oxigenado dos pulmões até o átrio esquerdo. Vamos agora falar das artérias. As artérias são vasos que saem do coração. As veias são vasos que chegam ao coração e as artérias elas saem do coração. Eu tenho aqui, por exemplo, a artéria aorta, que tem como função transportar o sangue oxigenado para todas as partes do corpo. A artéria aorta ela vai sair do ventrículo esquerdo. Eu tenho também aqui as artérias pulmonares. Eu tenho a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. A função das artérias pulmonares é conduzir o sangue do ventrículo direito até os pulmões, onde vai ocorrer a hematose, as trocas gasosas, o local onde o sangue ele vai ser oxigenado. Bom, vamos agora falar da grande e da pequena circulação. Mas antes é importante lembrar alguns conceitos. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, o sangue venoso é rico em gás carbônico, sístole corresponde à contração do miocárdio e diástole corresponde ao relaxamento do miocárdio, que é o músculo do coração. A grande circulação, ou também conhecida como sistêmica, ela começa no coração, depois o sangue vai para os tecidos e finaliza no coração. Enquanto que a pequena circulação, ou também conhecido como pulmonar, ela começa no coração, depois o sangue vai para o pulmão e termina no coração. Agora eu vou mostrar para vocês a grande e a pequena circulação com detalhes. A grande circulação ou sistêmica, ela começa no ventrículo esquerdo, onde eu coloquei esse X. Então, o sangue arterial que está no ventrículo esquerdo, ele vai ser expulso devido a uma sístole. Então, quando ocorrer a sístole, que é a contração do músculo do miocárdio, do ventrículo esquerdo, o sangue ele vai ser conduzido pela artéria aorta para todos os tecidos do corpo. Quando o sangue arterial chegar até os tecidos, eu vou ter um fenômeno chamado de efeito Bohr, ou seja, o oxigênio ele vai para o tecido e o tecido vai dar em troca o gás carbônico. Aí o sangue que era arterial, agora ele passa a ser chamado de sangue venoso. E o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, ele é conduzido até o átrio direito pela veia cava superior e a veia cava inferior, finalizando assim a grande circulação. Logo em seguida, o sangue venoso que chegou até o átrio direito, ele vai ser conduzido para o ventrículo direito. E isso é possível graças à tricúspide. Então a válvula tricúspide ela abre e o sangue venoso é conduzido para o ventrículo direito. Logo em seguida eu vou ter uma sístole e o sangue venoso é conduzido para os pulmões pelas artérias pulmonares. Quando o sangue venoso chegar até o pulmão, eu tenho a hematose. E a hematose consiste na liberação do gás carbônico e na entrada do oxigênio. Aí o sangue que era venoso volta a ser sangue arterial. E esse sangue arterial ele vai ser conduzido pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, onde eu fiz agora um xizinho. Portanto, as veias pulmonares vão conduzir o sangue arterial até o átrio esquerdo. Logo em seguida, a válvula bicúspide ou mitral ela abre e o sangue arterial passa para o ventrículo esquerdo. Logo em seguida, o ventrículo esquerdo vai sofrer uma contração e o sangue vai ser conduzido pela artéria aorta para todos os tecidos do corpo, finalizando assim a grande e a pequena circulação. Portanto, a grande circulação ela começa no ventrículo esquerdo, depois vai pela artéria aorta para os tecidos e dos tecidos ele retorna para o coração numa cavidade chamada de átrio direito. Já a pequena circulação pulmonar, ela começa no ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue é conduzido para os pulmões
e dos pulmões, o sangue ele retorna para o coração, para o átrio esquerdo, finalizando a pequena circulação. Bom, o miocárdio, que é o músculo do coração, ele é nutrido pelas artérias coronárias. Mas pode acontecer um fenômeno chamado de infarto do miocárdio. Quando isso acontece? Acontece quando colesterol começa a se acumular na parede da coronária. Aí o que acontece é que esse colesterol ele vai se acumulando, formando o que eu chamo de aterosclerose. E aí vai ter um momento que o oxigênio e os nutrientes não vão conseguir passar por conta da obstrução causada pelo excesso de lipídios, principalmente o colesterol, levando assim ao que eu chamo de infarto do miocárdio. Bom, esta foi a nossa videoaula sobre o sistema circulatório. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.